A Polícia Federal capturou na Hungria um homem suspeito de ser um dos maiores traficantes internacionais, um brasileiro foragido desde 2020 que comandaria uma organização de tráfico de cocaína para a Europa. Em cooperação com a Interpol, a polícia brasileira prendeu Sérgio Roberto de Carvalho, chamado pela imprensa de Pablo Escobar brasileiro, um ex-policial que usava documentos falsos para burlar autoridades europeias. Ele chegou a ser detido na Espanha com uma identidade falsa, mas respondeu em liberdade depois de pagar fiança. Em 2020, simulou a própria morte por Covid-19 com um certificado falso para se liberar da justiça. A ordem de prisão cumprida tinha sido emitida há 2 anos no âmbito da Operação Enterprise, que permitiu a apreensão de mais de 500 milhões de reais da organização. Mais de 900 pessoas morreram e outras 600 ficaram feridas em um terremoto no sudeste do Afeganistão na madrugada desta quarta-feira, em um balanço que autoridades temem ser ainda maior. Os tremores, com 5,9 graus de magnitude, aconteceram a 10 quilômetros de profundidade, em uma área de difícil acesso perto da fronteira com o Paquistão, e atingiram principalmente as províncias de Paktika e Khost. Um segundo tremor de 4,5 graus de magnitude aconteceu na mesma área e com poucos minutos de intervalo. O terremoto foi sentido em várias províncias da região, assim como na capital Cabul, que fica a 200 quilômetros ao norte do epicentro, e no Paquistão, onde ainda não foram relatados danos ou vítimas. O Afeganistão registra terremotos com frequência, em particular na região de Hindu-Kush, que fica na fronteira com o Paquistão, na união das placas tectônicas eurasiática e indiana. As catástrofes podem ser devastadoras devido à pouca resistência das casas nas regiões rurais do país. Um avião de passageiros pegou fogo ao pousar em Miami na noite de terça-feira. De acordo com as autoridades, o incêndio ocorreu na chegada ao aeroporto americano devido a um problema no trem de pouso. Os bombeiros de Miami disseram que 3 pessoas foram hospitalizadas, mas nenhuma morte ou ferimento grave foi relatado entre os 140 passageiros a bordo. A Red Air, uma companhia aérea dominicana de baixo custo lançada em novembro de 2021, disse que o avião estava chegando de Santo Domingo, capital da República Dominicana, quando encontrou dificuldades técnicas. A agência do governo americano encarregada de investigar os acidentes da aviação civil anunciou o envio de uma equipe de especialistas para o local. Senadores americanos revelaram nesta terça-feira um projeto de lei para restringir o acesso a armas de fogo, em um esforço bipartidário para conter a epidemia de violência armada que assola o país. Os legisladores chegaram a um pacote de reformas limitado, mas que é considerado o primeiro controle federal significativo em uma geração. Em um comunicado, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que a legislação urgentemente necessária é um avanço e vai salvar vidas. Os senadores se mostraram confiantes de que o texto vai receber apoio suficiente entre os colegas para chegar às mãos do presidente Joe Biden já na próxima semana. Os congressistas se viram pressionados nas últimas semanas após 2 crimes chocarem o país em maio: o assassinato de 19 crianças em uma escola no Texas e de 10 afro-americanos em um supermercado no estado de Nova York. A última lei federal de controle de armas foi aprovada em 1994 e proibiu a fabricação para uso civil de fuzis e câmaras de alta capacidade. Mas expirou uma década depois, sem que novas reformas passassem, apesar do aumento do número médio de tiroteios diários, que este ano chega a 11, de acordo com o Gun Violence Archive. O grupo bipartidário de senadores já havia concordado em 12 de junho pelo aumento das verificações de antecedentes para compradores de armas com menos de 21 anos e mais recursos para programas de saúde mental e segurança escolar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai pedir ao Congresso a suspensão por 3 meses de um imposto federal sobre o preço da gasolina, que registrou uma disparada nos últimos meses. A alta nos preços dos combustíveis gera uma insatisfação profunda sobre os americanos a poucos meses das eleições de meio de mandato. A Casa Branca quer eliminar até setembro um imposto federal de 18 centavos por galão, equivalente a 3,78 litros, e vai pedir aos estados que também tributam combustível na bomba que façam o mesmo para aliviar os consumidores. O preço médio do galão de gasolina atingiu o recorde de $5 nos Estados Unidos, contra $3 um ano atrás. A alta tem consequências para a economia nacional e afeta o índice de aprovação de Biden, atualmente abaixo de 40%. A suspensão do imposto federal, junto com o imposto sobre o diesel durante a temporada de viagens de verão,
deve custar 10 bilhões de dólares ao Fundo de Infraestruturas de Rodovias, normalmente financiado por esses tributos. Vários estados já adotaram medidas do tipo, como Connecticut e Nova York, mas, de acordo com analistas, 46 estados ainda não anunciaram medidas, entre eles a Califórnia, onde a gasolina tem os maiores impostos e é a mais cara do país.